Meus amigos, um grande abraço. Eu não sei quem eu estou odiando mais neste momento. Se a arbitragem e o VAR no Brasil, se o Angulo ou se o técnico do Santos, o Fabian Bustos. Depois de Santos 1, Internacional 1, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Vou pedir licença aqui aos nossos apoiadores, Peter, Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia e também Exatec Informática, para falar desse jogo que me tirou do sério, mais um, né, do Santos no Campeonato Brasileiro. Uma campanha, não vou chamar de pífia, porque o Santos está no meio da tabela, mas são quantos pontos em disputa? 15? E 3 conquistados? O momento é pífio. A campanha, no geral, pode não ser pífia, mas o momento é pífio. Momento pífio. E o Santos vai pegar um Atlético Mineiro no próximo jogo, que é um time candidato ao título e que tomou de 5-3 do Fluminense. O Santos está em 10º lugar no campeonato com 13 pontos. E assim, eu comecei o vídeo dividindo os meus sentimentos negativos nesse momento em 3 partes, porque, sim, na boa, reclamar do árbitro eu não aguento mais. Juro por Deus, não aguento mais. Não sei se resolve, não sei se vai ter solução, se o Santos vai conseguir resolver isso um dia, se a CBF está de sacanagem, se não está. Ramon Abate Abel é o árbitro, né? Não tem aqui na minha escalação o sujeito que é do VAR, que era lá do Rio Grande do Norte. Cara, não sei. Mas assim, o gol do Santos anulado do Bauerman foi uma vergonha. Foi um troço vergonhoso. Né? E o gol que deram do Lucas Braga, eu, vendo o replay, já sabia que não estava impedido. E os caras demoraram 5 minutos para ver o lance. Aliás, foi o que a arbitragem deu, né? De acréscimo. E ele esqueceu. Primeiro tempo foi 3 minutos só. Com o VAR olhando. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Então o Santos fez um gol e fez 2 gols e teve um gol validado. Mas eu queria dizer o seguinte, eu estou ficando cansado de falar do VAR, porque não vai acontecer nada. Sabe o que é nada? Nada. Não adianta dar murro na porta do vestiário, não adianta mandar carta, mandar fax, dizer que tem boa relação, não adianta. O Santos é o time que precisa repetir o que fez em 2004. Ele tem que meter 5, 6 gols para valer 2. Só que esse time não consegue fazer isso. Porque o time, lógico que não é um time espetacular, ele é um time na média do futebol brasileiro. Ele não é um time espetacular, porque se fosse, aconteceria como aconteceu em 2005, lembra? Que o cara entrou para roubar o Santos, ele falou, olha, não deu para fazer nada, que aquele dia o Giovani e o Robinho jogaram para caramba no Santos e Corinthians. Então, não adianta. Falar da arbitragem não dá mais. E não vai acontecer nada. Esqueçam, o Santos vai continuar sendo roubado, e eu vou usar esse termo a partir de agora, tá? O Santos vai continuar sendo roubado o tempo todo no Campeonato Brasileiro. Então o Santos tem que jogar melhor. E não adianta, eu não vi a coletiva do Bustos, eu vou olhar depois, e nessa quinta-feira eu falo em cima da coletiva dele, mas ele deve estar chorando as pitangas em relação à arbitragem, transferindo a responsabilidade para o árbitro de vídeo, para o gol que não deram, e ele vai esquecer que ele pegou os 2 ótimos jogos que o Santos fez, sabe, contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. Ele vai pegar, vai fazer assim, ó, isso aqui foi o Santos, e vai jogar fora. Jogou fora, ele fez isso. Ele pegou, e não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Quando saiu a escalação, ele não teve o Júlio, que se machucou, que sentiu lá um problema muscular. Ele inventou o Lucas Braga na ponta esquerda, o Goulart no meio, onde ele não rende, junto com o Angulo, que trotou em campo. O Santos jogou 1 hora da partida com 10, porque o Angulo não fez nada no jogo. O Ricardo Goulart ainda roubou uma bola para ele antes de sair. Ainda foi lá na direita, tentou um outro lance, limpou uma outra jogada. Se o Ricardo Goulart foi nota 4, o Angulo foi nota 0 no jogo. O Angulo foi um 0 à esquerda. O Santos jogou com 1 a menos. Teve 3 bolas que foram na direção dele no primeiro tempo.
em que ele se assustou com a bola. Ah, a bola! O que é isso? O que significa este objeto? Para que ele serve? Estava na direção dele. Ele se assustou, a bola bateu nele e saiu. Então o Angulo em campo, e nada, e um cone, era a mesma coisa. E quando a bola foi na direção dele, ele tomou um susto, ele não sabia o que fazer com aquilo. Se tivesse vindo um quadrado, uma pedra, sei lá, uma vareta, talvez... Mas não, veio uma bola. Um objeto estranho pro Angulo. E esse cara ganha 500 pau por mês. Aliás, era o ataque de R$1 milhão por mês. Angulo e Ricardo Goulart. E o que eles fizeram em campo? O Goulart foi melhorzinho. Aliás, quando eu for entrar no mérito do Bustos, eu vou dizer, por que não deixou o Ricardo Goulart lá, livrezinho de centroavante? Mas ele não põe nunca. O Bustos não põe o Ricardo Goulart de centroavante nunca. Entrou o coitado do Juan, que não conseguiu fazer nada. Mas eu vou voltar. Então, 3 lances em que o Angulo se assustou. E ele perdeu o jogo. Ainda voltou para o segundo tempo, porque o Bustos não mexe no intervalo, mas nem por decreto, né? Nem por decreto. E o Santos continuou, né? Daquele jeito, daquele jeitão, né? Aí a coisa não estava andando, o Inter estava... Aliás, o Inter começou melhor, o Santos equilibrou. Por que o Inter começou melhor? Porque o Santos não tinha meio de campo. Lembra do buraco? Que eu falo antes, que eu avisei antes, que eu tuitei, quando saiu, o Sandri não está no time, não gostei. Eu avisei antes, aqui, no Sport em Destaque, ele não pode desmontar o sistema que ele achou. Ele não pode tirar o Sandri, ele tirou. Ele não pode jogar Goulart e Angulo juntos, ele colocou. Ele fez tudo errado. Tudo errado. Foi avisado antes. Não foi por falta de aviso. E não é possível que não tenha ninguém no Santos, que o Edu Dracena não chegue no cara, ou o Marcelo Fernandes, que tinha dado um toque para ele a respeito de usar o Santos, e ninguém chegue nesse homem, ele não tem a consciência de que, porra, encontrou o time. Não mexe mais, meu. Não mexe mais. Aí o Inter começou tomando conta do jogo. Mas é o time do Mano Menezes, que gosta de empatar. Que é o time, a moda antiga do futebol brasileiro. Pressão, correria, aquela loucura toda. E o Santos, ao invés de jogar bola, ficou fazendo igual. Depois, né, botando bola na área, um monte de cruzamento, um monte de bola para a área. Teve chance o Santos de ganhar? Teve chance de ganhar. Mas teve chance de perder. O João Paulo foi eleito na transmissão da TV o melhor em campo. O Santos podia ter perdido o jogo. Agora eu não sei nem se eu não comemoro esse 1 ponto, porque... do jeito que o time entrou avacalhado em campo, podia ter perdido. Eu estou perdido na linha do meu raciocínio, eu não estou conseguindo. Eu estou tão revoltado com tudo que eu vi, que eu não consigo ligar os pontos e dar uma continuidade, ter um continuismo no que eu estou dizendo aqui. Então eu vou voltar para o primeiro tempo. O Inter começou melhor. Só que como é o time do Mano Menezes, eles começaram a ir para trás. E o Santos começou a crescer, porque o Batistão estava bem no jogo. Apesar do Bustos ficar gritando na orelha dele para ele voltar para fazer a lateral. O lado direito, ele tinha que fechar o lado direito junto com o Madison. Sabe por que ele tinha que voltar para fechar o lado direito? O melhor atacante do Santos tinha que voltar para fechar o lado direito porque o Sandri não estava lá. O Batistão tinha que ter ficado lá na frente, fazendo sombra para volante, fazendo sombra para zagueiro, e não voltar na lateral. Mas não tinha o Sandri, então o Batistão tinha que voltar. Sabe por quê? Porque o Angulo estava lá assim, ó. Lá perto do zagueiro, assim, ó. Lá, Angulo. Corre aí, Batistão, seu trouxa. Corre aí, porque o Angulo tem que ficar paradão lá na frente. E o Bustos pedindo pro Batistão voltar, né? Aí, ok. Bom, aí tava aquela coisa, né? Aquela zona que tava o jogo no segundo tempo. Aí o técnico do Santos começou a mexer, né? Começou a mexer. Teve que tirar o Batistão porque machucou, né? Aí entrou o Bruno, porque também foi obra do acaso. Porque o Bruno é que achou. Aliás, para quem está reclamando tanto do Santos não ter o meia, tá na hora de cobrar o técnico do Santos que esse rapaz, o Bruno Oliveira, o Bruninho, ele comece jogando. Porque ele achou o Lucas Braga numa posição que não tem nenhum outro jogador no Santos que enxergue o jogo, que enfie uma bola daquela. E aí precisou o árbitro de vídeo olhar, então o Santos faz 1-0. Beleza, o Santos está lá fazendo 1-0. Já estava o time todo mudado. Lucas Barbosa, Bruno Oliveira,
o Juan, né? Só o Sandri e o Pirani entraram depois, quando a vaca já tinha deitado, né? Mas aí o que faz o time do Santos? Desorganizadaço, como sempre, né? O que faz o Santos? O Santos fica desesperado, não sabia o que fazer com a bola. Não sabia o que fazer com a bola. Pipocando. E vai. E nada. E tal. Aí o Matheus desce uma bola lá pelo lado dele. Ele vai marcar o cara. Ele cai todo torto. Se enrola todo. O cara desce, cruza, a bola para na área. Ninguém tira. O sujeito do Inter entra chutando e empata o jogo. Porque o Santos descontrolou. Aí vai pro Bumba Meu Boi. Aí põe o Pirani na esquerda, faz uma jogada. O Lucas Pires chuta, o sujeito tira em cima da linha. Aí no último lance, o Lucas Barbosa, não dá para repetir todo dia, né? A lacaleira. Perdeu ali o lance que podia ser o gol da vitória, mas também não vou botar a culpa no menino, porque teve um monte de gente que teve mais chance para fazer e não fez. E teve chance do Batistão de cabeça antes, né? Aí ele vai pegar os números do jogo, o técnico do Santos vai dizer, porra, chutamos 22 bolas no gol. O Inter chutou 11, mas a gente só acertou 6, eles também só acertaram 6. Mas o João Paulo foi melhor em campo. E o Santos teve 52% de posse de bola, contra 48% do Inter. Só que o Inter jogou fora de casa, o lance deles era destruir e tentar surpreender. E eles vêm de vitória. E o Santos foi pro 5º jogo sem vencer, e vai fazer 2 fora, onde o Santos não ganha. O Santos não ganha fora. Vai ganhar do Atlético Mineiro fora? Como? Se o Batistão tiver machucado, ainda sem o Ângelo? Não dá, né, gente boa? Como é que nós vamos fazer? Rezar para Deus? Pedir um milagre no sábado. E depois tem o Juventude fora também, que hoje perdeu do Atlético Paranaense. Aí acabou o jogo. Acabou o jogo. Patou. Posse de bola, chutou, goleiro tirou, bola bateu na trave, e não sei o quê. E vai chorar na arbitragem, que foi uma porcaria mesmo, para não dizer outra coisa, foi um lixo de arbitragem, né? Mas quem, o Angulo, mas quem que põe o Angulo em campo? Sou eu? Minha avó não vou dizer, porque as duas estão no céu, não posso botar a culpa nas minhas avós, não tem como. Foi o produtor, foi ele que escalou o Angulo. Foi o vendedor de churros do Gonzaga que escalou o Angulo. O que foi que escalou o Angulo? Fui eu que escalei o Angulo. Sendo que ele podia pôr o Ricardo Goulart na frente. E começar com o Bruno no meio, já que não tinha o Júlio. Ó que formação. Tô te dando a senha, hein, malandro? Ó só que belezinha. 3 volantes. Bruno Armando. Goulart de centroavante. Agora não sei se vai ter o Batistão, né? Contra o Atlético Mineiro. Então, assim, sabe, técnico de futebol, e eu não vou mais morrer abraçado com técnico, desculpa. Eu defendo os processos, como alguns dizem, defendo o trabalho, mas eu tomei muita porrada por causa de apoiar até o fim o Diniz e o Holan. Não vou mais, cara, não vou mesmo. Não vou mais morrer abraçado com um treinador teimoso. O cara que não consegue enxergar, que fica com malabarismo. Ai, olha, o adversário é diferente, eu tenho que ter supremacia dentro da área, matar a sobra do adversário. Com o Angulo. Pô, tem que ter autocrítica. Não dá, o Santos não pode ter um jogador desse nível. Não sei se dá para rescindir o contrato dele. A gente está discutindo aí a quantidade de estrangeiros, os meninos bolivianos e tal. Os caras estão falando, o Sanches. Porra, e o Angulo? Até quando vai o contrato desse cidadão? Eu já nem lembro mais, eu sei, mas eu esqueci. Não tem condição. Não tem nível. Vai fazer um gol aqui e ali porque ele joga na área, né? Pode ser que ele faça um gol contra o Atlético Mineiro, mas não dá, velho. Não dá. Não tem como. Ele perdeu toda a coordenação, aquele time postado, firme, que não tomava susto, que amassou o adversário com o Sandri na direita, o Zanocelo na esquerda, o Fernandes. Ele tinha todos os elementos para fazer o time melhorzinho, não fez. Não fez o time melhorzinho. Aí
vai chorar as pitangas, vai dizer que é arbitragem. Também é arbitragem. E o Angulo, no final das contas, ele é o menos culpado. Ele não tem culpa de não saber jogar bola. Ele não tem culpa. Culpado foi quem indicou, quem contratou, quem paga 500 pau por mês para ele e quem põe para jogar. Porque o Sampaoli, apesar das loucuras dele, ele queria o Cueva, mas botou o Cueva 3 vezes no time. Não deu certo, tirou fora, não botou mais para jogar. É um prejuízo? É, mas pelo menos o cara não está em campo. Então faz como? Aí eu sou obrigado a ouvir que ele quer contratar o tal do Martínez, né? Martínez, sei lá, o cara lá do Barcelona do Equador. Mais um estrangeiro. Para botar na ponta esquerda. Será que precisa? E a lateral direita? Que é o deserto a lateral direita. O Maddison, ele despencou assim. Ele já jogou melhor do que isso, mas ele tá jogando nada. E o Auro é aquilo. Vai ter que subir o Cadu do Sub-20. O Sub-20 meteu 3-0 na Briosa hoje à tarde. Sobe o Cadu, então. Olha, eu vou te contar. Eu até brinquei no Esporte em Destaque dizendo que eu entro de férias na TV oficialmente segunda-feira. O meu mês de férias vai acabar no dia do segundo jogo da volta da Copa do Brasil, Santos e Corinthians. Nesse meio tempo, vai ter Santos e Atlético Mineiro, Santos e Juventude, Santos e Bragantino, Corinthians pela Copa do Brasil, Corinthians pelo Brasileiro, Táchira, eu estou tentando lembrar de cabeça, Atlético Goianiense na Vila, Táchira na Vila e Corinthians na Vila. Táchira em Barueri e Corinthians na Vila. 4 mandos do Santos no final, lá na reta final das minhas férias. Cara, eu juro por Deus, eu peço que o Santos não estrague as minhas férias. Não me aborreça. Eu preciso descansar nesse período. Eu vou ter vídeo que eu não vou gravar, que eu não vou estar aqui, né? Assim, é claro que eu peço por todos, mas estou pedindo por mim especialmente, tá? Não estraguem as minhas férias, pelo amor de Deus. Professor Fabiano Bustos, se ajuda. Depois os caras te chamam de professor Pardal e você não gosta. Eu defendo, mas eu sou obrigado hoje a ficar quieto. Porque a escalação de hoje foi uma invenção. Foi uma invenção. Aliás, a CBF, que até vou lembrar aqui, quanto é que foi o possante jogo do Brasil? Brasil versus Paraguai sub-20. O Marcos Leonardo, que faz uma falta danada pro time do Santos, sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou no banco no primeiro tempo do possante jogo da seleção sub-20. Foi 5-2 pro Brasil. Gols de Caio, Kaique, Matheus Martins e Matheus Nascimento. O Kaique que fez o gol, acho que não é o zagueiro do Santos, ou é? Sei lá. Porque tem tanto Kaique lá na seleção. Vocês me digam aí se foi o Kaique que fez o gol do Brasil, eu nem sei. E o Marcos Leonardo, não sei nem se entrou. Deve ter entrado. Ah, o zagueiro Kaique. O zagueiro Kaique fez gol. É do Santos mesmo. Não sei nem se ele entrou. Mas ficou o primeiro tempo no banco. E o Santos precisando de centroavante. Porque aquela coisa de dizer assim, olha, quando o Marcos Leonardo estiver machucado, joga o Angulo. Ele joga de vez em quando. Não dá. O Marcos Leonardo vai ter que jogar todas. Todas. Vai ter que jogar todas. Ou vai ter que adaptar de novo o Juan ali. Ou ele vai ter que fazer um negócio que eu peço, ele não quer, que é botar o Ricardo Goulart de falso 9. Ele não põe. Ele testa tudo. Ele testa o João Paulo na ponta esquerda, ele testa o Bauerman de centroavante, ele testa o Bruno Oliveira de lateral esquerdo, ele testa o Júlio de zagueiro central, mas ele não põe o Ricardo Goulart de centroavante, de falso 9. Aliás, ele já colocou, né? Contra o Palmeiras, que o time não atacava. Contra o Fluminense, que o time não atacava. E no desespero, na Copa do Brasil, quando o Pirani meteu a bola lá para
pro gol do Goulart na chuva lá, né? O Fluminense do Piauí, né? Se eu não estiver equivocado. Então, é isso. Então, assim, digam vocês o que vocês pensaram do jogo, tá? Assim, eu tô revoltado, juro por Deus, tô revoltado. Revoltado com a arbitragem, revoltado com o centroavante que os caras trouxeram aí para ser reserva aí, que quando joga não faz nada. Faz nada, nada, nada. E com o técnico do Santos que destruiu o que ele achou de bom. O cara montou o time certinho, competitivo, pegou Palmeiras, pegou Atlético Paranaense, primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá e estraga o troço inteiro. Ave Maria, olha. E eu tô ainda tentando pegar leve, porque eu queria estar soltando os cachorros aqui, que eu não posso, vou adiantado da hora. Eu já falo para vocês, essa hora, jogo 9h30, se eu falar muito alto, eu vou tomar a multa do síndico. Aliás, a síndica mora aqui em cima. Não tá soltando os cachorros nesse jogo de hoje. Então vamos ver, né? O que nos reserva o futuro no Campeonato Brasileiro? Né? Tabela aqui, ó. Depois dos jogos da noite desta quarta-feira, ainda tem jogo para acontecer, né? Tem 3 jogos. Então o Santos pode cair ainda mais na tabela, né? Tá em 10º lugar com 13 pontos, junto com o Ceará, com o Bragantino. Botafogo 12. O Botafogo pode passar o Santos. Goiás pode passar o Santos. Olha, é duro, viu, meu? E eu falo, eu apoio o Bustos. Eu acho que ele tem boas ideias. Mas ele precisa parar de ser teimoso. Ele precisa parar de achar que o Santos é o laboratório de Dexter. Para quem tem filho pequeno ou para quem é adolescente, o Santos não é o laboratório de Dexter, amigão. Sabe, não tem uma pipeta lá, você fica fazendo experimentos, não dá para fazer experimento. Achou o time, deixa o time. É que nem o Cuca, porque alguém veio me falar no Twitter, olha, lá na final da Libertadores vocês reclamaram que botou o Sandri, né? Claro, são circunstâncias diferentes. Ele tinha achado o time, um quarteto que estava jogando por música. Marinho, Caio Jorge, Lucas Braga e Soteldo. Aí ele pega na final e muda. Se tu achou o time, deixa o time. Não fica mexendo o tempo todo. Mas o Bustos tem comichão, ele fica nervoso, ele tem que mudar. Se ele não mudar... Porra, se o cara tá me dizendo que vai mudar porque o time tá cansado, porque tem que fazer revezamento, eu entendo. Mas não faz o menor sentido ele ter entrado com o time que ele entrou. Sei lá. É isso. Alguns recados finais aqui dos nossos apoiadores. Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida, ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Gostou do desabafo? Então deixa o like. Gosta do trabalho do nosso aqui no Canal 10? Se inscreve, ativa a notificação. E se quiser, torne-se membro do canal para a gente sofrer junto lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou voltar em algum momento nesta quinta-feira, depois de ouvir a coletiva do Bustos. Será que ele disse? Para justificar o 3º tropeço em casa no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.